vivo? Aos vivos e a cores! Meu muito boa noite para a galerinha do EJA 6, muito axé, muita luz, muitas bênçãos, muita chuva também. Teresina já está precisando, está quente demais. Deixa eu ver, tem o Flávio Coelho da área das histórias, galerinha. Estamos com Betânia 3 e 6 aos vivos. Coivaras, alô você de Coivaras. Galerinha também de Eliseu Martins, Terra Boa. Elesbão Veloso, rapaz, aqui pertinho da capital. Acho que dá uns 150 daqui para Elesbão, né? Pertinho de Teresina, Elesbão Veloso. Alô tia Iracema. Galera de Jerumenha, rapaz. Alô você de Jerumenha. Terra Boa, ali já uma das portas de entrada para a região do Gurgueia. Vale do Rio Gurgueia, Jerumenha do Piauí, de boa na Lagoinha, galerinha, de boa na Lagoa. Olha, nessa primeira aula de história nós vamos ver a temática sobre as formas de resistência à escravidão aqui na terra Tupiniquim, aqui na terra Brasília. Aí você vai lembrar da capoeira, da preservação da cultura afro, das fugas, das resistências, enfrentando os senhores, fatality, várias formas de resistência à escravidão. Deixa eu pegar aqui a canetinha, vem cá minha filhota, vem cá. Deixa eu ver aqui, opa, passou, tchucu-tchucu, vamos lá. Aí você já está vendo o famoso navio negreiro. Olha aí o famoso navio negreiro, galerinha. Trazia além dos mantimentos, água, pouco de comida, munições. E aqui bem prensadinho, ó, um atrás do outro, os escravizados, os negros. Olha aí a visão de um famoso navio negreiro. Tá aí o comércio de escravos. Ele era realizado no continente africano, bacaninha, notadamente com a presença de chefes africanos, à medida que o escravo é transformado numa mercadoria, então a ideia agora é lucrar, é ganhar real, notadamente. Geralmente havia um agente europeu no continente africano, como você vê nessa imagem, está fazendo análise aí dos escravizados, das peças, como se dizia, que serão vendidas, buscando lucro, claro, e depois os escravos vão ser mandados para a produção, aqui geralmente na América Portuguesa, na América Hispânica e no sul dos Estados Unidos. Então você já vai dizer que a escravidão moderna é étnica, é de cor, é predominantemente da população afro, predominantemente do povo africano. Bacana? Está aí um mercado de escravos no Rio de Janeiro, um leilão, tem um cara que está analisando aí a dentição dessa mulher com a criança, como você está vendo, é um mercado, era uma movimentação no Rio de Janeiro chamado Mercado do Valongo, muito movimentado. Uma das características que você tem do comércio atlântico durante a Idade Média foi sobre os trabalhadores escravos comercializados para as colônias das Américas, incluindo o Brasil. Então, a escravidão moderna vai se basear na troca desses trabalhadores por mercadorias, produzidas geralmente nas colônias, e vai ser fonte de lucro, de acumular real para os empresários. Notadamente, a lógica agora da escravidão é o lucro para o mercado capitalista. E você está vendo nessa imagem que a mãe está implorando para que não separe ela do seu bebê. Olha aí, ó. Aparentemente, esse indivíduo comprou, arrematou a criança, a mãe está triste, quem reclamava estava sendo castigado, era o famoso comércio de escravizados, o nojento, porque era um nojento
comércio de seres humanos. Absurdamente, os seres humanos foram transformados em uma mercadoria, trocados por produtos, por ouro, por cavalo, por din-din, que é transformada em um bem, em uma mercadoria. Aí no Recife, no Pernambuco, o comércio de escravos sendo realizado no meio da rua, como você está percebendo aí, ó. A imagem mostra os arremates, a punição aos escravizados, a ideia de vender, de arrematar, de comercializar. De boa? Então, você deve lembrar que a escravidão existia na África antes de os portugueses chegarem lá. E que, por exemplo, os árabes já realizavam um tráfico, um comércio para lá. Às vezes, nos haréns dos árabes, eram colocados negros que eram capados, vamos dizer no piauiês, eunucos, né? Porque cortava o órgão genital para que eles pudessem ficar na vigilância das mulheres do harém. Mas esse comércio para o território das Arábias e para o território asiático, ele era bem menor e você percebe isso fazendo a comparação aí com essas setas. Notadamente, a seta que tem um volume maior, ela vem para a terra Tupiniquim, ela vem para a terra Brasília, e claro, o Brasil foi o país na América do Sul, na América Latina, na América por completo, que recebeu mais escravizados. Mais ou menos 40% dos escravizados saídos da África tem como destino o Brasil. O sul dos Estados Unidos também tinha. À medida que essas ilhas da região do Caribe tinha a população nativa de índios sendo dizimada, essas regiões aí também são ocupadas por populações, melhor dizendo, por trabalhadores escravizados de origem africana. Basta andar em Cuba, São Domingos, na Jamaica, no Haiti, e você vai perceber que a população desses países, predominantemente, é de origem afro, são afrodescendentes. O Brasil era colônia de Portugal, e o elemento mais importante aqui, quando nós fomos colônia de Portugal, foi a produção do açúcar. Então vamos falar do açúcar ligeirinho, ó. O mundo do açúcar, aí um famoso engenho, ó. Famoso engenho. E no engenho você está vendo que a mão de obra utilizada são de escravizados, como você está vendo aí, transportando a cana, fazendo a moagem da cana, rodando a bolandeira, escravizados, negros escravizados. Notadamente, por que era o açúcar? Por que era a cana? Porque era um produto caro, muito aceitado nos mercados europeus. Porque os portugueses que vieram para cá já tinham certa experiência no cultivo da cana e no fabrico do açúcar. Porque o Brasil tinha e tem as condições. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, de beleza. Tanto o clima quanto o solo de aluvião, solo massapê, e chuvas regulares, principalmente na região da Zona da Mata e no litoral do Nordeste. Então, nós temos as condições excelentes para a produção da cana. E, claro, terras a lavantê. Bastava tomar dos índios, ou escravizar os índios, ou expulsar os índios, ou, incrível, executar os índios. O Portuga não veio para cá com a humanidade, ser bonzinho, conzinho, as terras são minhas. E os índios? Só lembranças, só lembranças. E aí, claro, na produção açucareira, no início, teve a participação de capital italiano e depois os banqueiros de Amsterdã, na Holanda. Muito famoso, os banqueiros parceiros dos portugueses investindo aí na atividade do açúcar, já visto que eles também lucravam na venda do produto lá na Europa. E por último, o Portuga que veio para cá para produzir o açúcar, galerinha,
ele não veio para passar uma temporada curta. Ele vai passar uma temporada longeva. E o açúcar vai fixar, finalmente, o Portuga aqui na terra Tupiniquim. Tio, antes do açúcar era o quê? Era o pau-brasil. Mas o pau-brasil não fez o português demorar aqui muito tempo. Já veja que o Portuga só vinha aqui, colhia o pau-brasil, trocava o pau-brasil com os índios e depois ia embora. Mas se fixar por completo, dando origem, inclusive, depois às vilas e às cidades, um processo de urbanização na região do litoral, só o açúcar. De boa? Vou passar essa temática para a gente estabelecer as características da produção açucareira. As características da produção do açúcar. Eu sei que aqui é o timão. Aqui é aquele bicho que conduz o barco. Mas ele conduz e lá embaixo tem o leme. O leme é latifúndio, opa, exportação, opa, monocultura, opa, e escravidão. E essa brincadeira, na realidade, era uma adaptation da nossa produção que os Portuga queriam produzir um gênero em grande quantidade que desse lucro vendendo na Europa. De novo, os Portuga queriam um gênero que tivesse uma grande aceitação na Europa e desse lucro e fizesse a pena eles virem produzir. Então tá aí, olha, para atender a demanda externa, que é a europeia, era produzida a cana em larga escala nas fazendonas, os caras recebiam os títulos de terra, vai dar origem ao latifúndio, a cana era um gênero tropical, o açúcar, daí volta-se para o mercado europeu, haja vista que lá não tem. Naquela fazendona geralmente só produzia cana e o trabalho era um trabalho forçado, inicialmente dos índios, depois, como você vai ver já já, os negros escravizados. Então esse é o cenário aí geral das características da produção do açúcar quando o Brasil era uma terra dos portugueses. Éramos colônia de Portugal. Aí é um mega engenho, olha aí essa mega fazenda, mega engenho, no Pernambuco, foi a região maior produtora de cana-de-açúcar e de açúcar por muito tempo, por, vamos dizer, uns 300 anos, foi o Pernambuco. E aí eu estou colocando para você um pouquinho da estrutura do engenho, da fazenda do açúcar. Eu estou colocando para você um pouquinho da estrutura da fazenda do açúcar. E eu estou dizendo que havia, dentro do engenho, a sede da fazenda era chamada Casa Grande. A casa do senhor de engenho. Ficava o senhor de engenho, o coronezinho. E lá ele é uma espécie de micro-rei. E muitos sonham um dia chegar a ser como ele. É, papai. Sonham um dia chegar a ser como ele. E claro, a presença da igreja, à medida que nós não tínhamos escola, então a mentalidade era muito religiosa. A galerinha ali bebia muito no que os padres determinavam. Onde ficavam os escravizados é a senzala. Os escravos são os pés e as mãos do senhor de engenho, e os braços e as pernas e tudo. E lá onde se fabrica efetivamente o açúcar, onde tem a engenhoca, a moenda de moer a cana, as caldeiras, os tachos, a purga. Quem já viu a produção de cachaça, moer a cana, levar lá para o tacho, não? Colocar fogo e depois cair pingando. E algumas das megas fazendas deixavam um roçado para que os escravizados pudessem produzir durante o final de semana. A gente pode dizer que é uma espécie de agricultura de subsistência. E o restante, Jeromenha, era só cana-de-açúcar. Cana e mais cana. Às vezes, ali próximo tem um outro fazendeiro que também produz cana, mas ele não tem um engenho. Ele não tem a engenhoca, ele não tem a forma de produzir o açúcar. Então, às vezes, ele alugava um maquinário,
ou combinava de dividir com o dono do maquinário a metade do que se produzisse de açúcar, ia ser como uma espécie de pagamento, de aluguel, pelo uso do engenho. Perfeito? Em muitos lugares do Brasil, ainda hoje você tem uma estrutura parecida com o que você está vendo aí, ó. Claro que não existe mais a capela, haja vista que, ou a senzala, haja vista que você não tem mais escravidão. Bacaninha? Galerinha de Betânia, Betânia. Vou passar. Mais uma vez, aí está mostrando o engenho da Paraíba. Você está vendo os escravizados estão levando os caixotes, as caixas, com o carregamento do açúcar, geralmente é para levar até o porto, no navio. Aí, de forma mais detalhada, aí já é um desenho atual, né? É uma projeção atual. Lá está a Casa Grande, esse daqui, ó, Casa Grande, a capelazinha, ó. Aqui é a casa de farinha, ó. Ah, farinhada boa, casa de farinha. Aqui onde fabrica efetivamente o açúcar, né? A moenda, os tachos lá dentro, bacana. Ali a senzala, o canavial. Aqui às vezes alguns produtos, subsistência. E você está vendo que nessa montagem recente predomina ali a mão de obra de escravizados. Predomina escravos negros. Vamos falar da sociedade do açúcar, para a gente chegar lá na base dela, ó. Lá na base dela. E a base dessa sociedade, como você está vendo, são de escravizados. Inicialmente, como eu lhe disse, os índios e depois africanos. É uma sociedade onde você tem um modelo patriarcal. O senhorzinho, o coronel, o senhor de engenho, é o chefe daquela família todinha, né? Ele tem poder de vida e de morte em muita gente. É uma sociedade machista, haja vista que a mulher não tem muito espaço e tem, no geral, uma obediência e subserviência. Na realidade, galerinha, quase que toda a sociedade rural, patriarcal, é machista. Quase que toda a sociedade rural, patriarcal, é machista. De boa? E aqui, claro, professor, mas não havia cidades? Havia, mas a população fica mais onde? Nas fazendas. De boa? Para fechar, o europeu se sentia superior aos outros e vinha com a mentalidade de que ele era um nobre aqui na terra. E essa mentalidade foi mantida por muito tempo. E queira ou não, ainda hoje, tem muitos grandes proprietários de terra que se sentem a nobreza, porque tem a terra. A religiosidade, lembrar da presença do catolicismo, e ela é muito preconceituosa. A elite tem preconceito de cor com os índios e com os negros, com a religião dos índios e dos africanos e com o trabalho braçal. A elite tem. Então, no geral, é uma elite que excluía os negros, os mestiços, os índios, os descendentes dos judeus. E para tudo isso funcionar, os escravos são os pés, as mãos, as pernas e os braços do senhor de engenho. Aqui nada se produzia sem mão de obra de escravo, claro. Repetindo, nada se produzia sem mão de obra de escravos. De boa? Faça o print aí. Meu rei, deixa um minutinho na tela para a galerinha fazer o print.
Beleza, beleza, galerinha de Jerumenha, de Eliseu Martins. Então aí você está vendo a Sociedade do Açúcar, esse é o patriarca. Veja que esse autor dessa pintura, esse inglês, ele faz um desenho mostrando a hierarquia e diminuindo o tamanho conforme a interpretação da época da importância social. E os últimos, claro, descalços, os escravizados. Nessa obra do Debré, também da mesma época, a diferença de 20 anos, vamos dizer assim, você está vendo também, ó, o chefe da família e vai caindo, e lá ao fundo, aí lembra que as sinhás usam a roupa europeia, ó. E lá ao fundo os escravizados, quase sempre você identifica os escravizados descalços. De novo, descalços. Perfeitinho? Show! Beleza, por que o trabalho aqui tinha que ser escravo? A pergunta é essa. Por que o trabalho aqui no Brasil tinha que ser escravo? Primeiro porque a população de Portugal era muito pequena. Portugal tinha 2 milhões de habitantes. 2 milhões. O Brasil tinha 5 milhões de índios. E a África tem 50 milhões de habitantes. Então, se você fizer uma contabilidade simples, vai perceber que não havia muita lógica de trazer mão de obra de Portugal, haja visto que a população era muito pequena. E os caras que viessem de lá iam querer cobrar muito caro, claro. 2, porque o Portuga que vem de lá vem com a mentalidade de nobreza. Eu? Sujar minhas mãos? Engrossar o calo? Não, uma mentalidade aristocrática. E ela que deprecia o trabalho braçal manual. Veja que isso daí meio que perdurou por muito tempo e que, de certa forma, ainda faz a cabeça de muita gente de achar que o trabalho manual, braçal, é depreciativo. Para fechar, para produzir muita cana-de-açúcar e muito açúcar, tinha que ter muita mão de obra. E como você viu, não dava para trazer essa mão de obra da Europa, já visto que lá não tinha. Com um incremento tecnológico muito limitado, a solução, escravizar. Então, os primeiros escravizados vão ser os índios e depois vamos escravizar os africanos. Eu coloquei uma curiosidade aqui no final, uma observação, olha. Nós estávamos na contramão da Europa e da história. Por quê? Por quê? Veja, teve um período da história dos europeus que eles utilizavam mão de obra de escravos. Foi na época de Grécia e de Roma. Grécia e Roma, a mão de obra predominante era de escravizados. Só que na Idade Média não há mais escravidão, agora é servidão. O escravo tem um dono, o servo não tem. O escravo não fica com nada do que produz, o servo fica. O escravo é preso, o servo é uma pessoa livre. Ah, papai! E por último, quando os portugueses chegaram aqui, começava a se tornar preponderante na Europa o trabalho livre e assalariado. E era. Mas eu estou lhe dizendo que nós não estamos aqui, nós vamos lá, e bem que está o Brasil, ó, nós vamos lá para as formas mais toscas de trabalho, para as mais primitivas, que é o trabalho escravo. Perfeitinho? Faça o print aí, galerinha, per favore, em italiano, faça o print. Liberou aí? Ok, de boa, galerinha, vou passar. Agora,
Por que é que o trabalho aqui vai se tornar predominante do negro africano? Para isso, eu estou botando que nós vamos gradativamente substituir os índios pelos africanos escravizados. Por quê? Primeiro porque ocorreram várias leis que meio que protegiam os índios, além da proteção dos padres jesuítas que queriam catequizar os índios e não deixar que os índios fossem escravizados. Beleza, beleza. Aí eu coloquei, ó. Vai haver uma resistência natural dos índios, haja vista que os índios não se adaptavam àquele trabalho intensivo de 18 horas por dia. Além do mais, muitos índios, depois do contato com o homem branco, morriam. E os índios, por conhecer o território, fugiam. E os negros? Os negros são descendentes de Cã, de Caim, são pecadores. Olha a interpretação do Portuga, viu? Os negros vindo para cá não vão poder fugir porque não conhecem o território? Mentira, vai ter os quilombos. Os negros eram mais resistentes às doenças, mas o principal que nós começamos a falar na aula de hoje é o lucro. É o lucro que você vai ter no tráfico negreiro. Enquanto tiver o lucro e o tráfico, vai ter escravidão aqui dentro. Enquanto tiver o lucro e o tráfico, vai ter escravidão na terra tupiniquim. De boa? Visto isso, as duas principais regiões fornecedoras de escravos foi a região do Maghreb, aqui, do Sahel, e foi a África subsaariana, bantus e sudaneses, bacaninha. Daí os navios negreiros, eles eram chamados de tumbeiros, porque eles eram tumbas ambulantes. Tumbas ambulantes. A mortandade em alto mar era muito grande, muito alta. Nessa imagem do Debré, dá para você ver, vinham praticamente todos eles despidos, um ao lado do outro. Quando morria, como você está vendo aqui, vai ser içado lá para o convés. Geralmente se alimentava de uma sopa ou de uma papa, geralmente de mandioca, bacaninha. Passando mais, no Brasil eram levados para os mercados. Então aí você está vendo dois mercados no Rio de Janeiro, o mercado do Valongo. Daí eram levados para as senzalas, nas fazendas, claro. Daí você vai ter as várias denominações dos negros aqui no Brasil, olha. Os recém-chegados eram chamados boçais. Os nascidos aqui, crioulos. Os filhos de negros com índios ou brancos, mestiços, e assim sucessivamente. Perfeitinho? Assim sucessivamente, galerinha de Betânia. Está aí uma senzala preservada ainda hoje, né? Para poder manter a memória do sofrimento que havia. Os escravos de ganho, que nós tínhamos muito no Rio de Janeiro, eram escravos que ganhavam um pouco daquilo que vendia. E a escravidão. A escravidão era dolorosa, velho. Dolorosa. Ó. Jornadas de 14 a 18 horas por dia. Castigos e maus-tratos diários. Punições preventivas, pedagógicas, para servir de exemplo aos outros. Então, todo dia você passava... Deixa eu tentar voltar. Todo dia você passava pela senzala e lá na frente da senzala tem um tronco. A função do tronco é ameaçar. Aquele que desobedecer vai para o tronco. Vai ser punido. Vai ser punido. Então você tinha comum os castigos no Pelourinho, na praça central da cidade, como você está vendo, ou no tronco, como você vê na imagem. E a senzala, claro, simbolizava a inferioridade social, a desumanidade, se a gente fosse colocar assim, bom Jesus, a desumanidade. E por último, entre os escravos ainda havia diferenciação quando você olhava as tonalidades de pele. E era trabalho, discriminação, dor, sofrimento. Então, quem passou por aquilo que você chama hoje de escravidão, meu amigo, a dor não era só no corpo, a dor era na alma. É um sofrimento inenarrável,
indescritível. De boa, galerinha de Jerumenha. Jerumenha tá ali ao vivo, tá? Cadê galerinha de Eliseu Martins? Mandem um oi aí pra gente. Alô, galera de Betânia. Mande um oi pra gente, galerinha de Betânia. Você que estiver aí aos vivos. Brasil era inferno dos negros, lugar de pagar pecado dos brancos, purgatório, e um paraíso dos mulatos, Alavante. Olha a interpretação. Essa fotografia é recente, olha. Fotografia recente. Formas análogas de escravidão. Está aí um tronco, um negro sendo castigado no tronco, nas duas imagens, com açoite. E aí nós vamos ver como é que os negros resistiram, de 355 mil formas. Mas não dá para a gente narrar todas, né, galerinha? Galerinha de Eliseu Martins disse, boa noite, tio. E galerinha de Betânia disse, olá, senhor tio Flávio. Boa noite para a galerinha de Betânia, viu? E de Eliseu Martins e de Jerumenha. Cadê Jerumenha? Vai lá no chat e diz, tamo aqui, ó. Tamo aqui, ó. Trocentas formas de resistência à escravidão. De bans eu não sofro não. A África ilê no meu coração. De bans eu não sofro não. A África ilê no meu coração. E na lagoa do Abaeté. Eita, rapaz. Tio, nós de Eliseu Martins voltamos depois dos festejos de São Bartolomeu. Aí sim, viu? Eliseu Martins é a festa mais importante da cidade. Muito mais importante que carnaval, muito mais importante que festa junina, muito mais importante que festa de final do ano, muito mais importante da vinda do maciço com leite. São os festejos. Que a cidade para. É ali quando os cidadãos se reencontram. Ah, mas eu não sou católico, eu sou protestante, eu não vou lá para a missa. Mas, independente disso, é uma concepção cultural. À medida que você tem uma identidade em que faz com que os cidadãos daquela cidade se unam. Por isso que as festas, os festejos, são muito importantes ainda hoje aqui no nosso Piauí. Banzo, galerinha, é a doença da saudade. É uma tristeza, ó céu, ó vida, ó azar, uma nostalgia, uma saudade da terra natal. Quando eu vim morar em Teresina, eu tinha banzo. Uma falta de coragem, uma tristeza, a doença da saudade. Comidinha de manhinha, comidinha boa, roupinha lavada, engomada. Aí o cabo vem pra cá torar me seco. É dar banzo, viu? Fugas das fazendas, geralmente formando as comunidades quilombolas. Lembre-se que os quilombos geralmente ficavam nas florestas, nas áreas de difícil acesso, para poder dificultar que os capatazes pudessem ir à procura dos negros fugitivos. Revoltas, greves, motins, rebeliões, trocentas formas. Trocentas formas. Sabotagem nas engrenagens da produção da cana. Meu amigo, se você jogasse excremento, bosta, as fezes, nas engrenagens, praticamente não prestava mais. Vixe, azedava. O caldo da cana, não prestava para produzir o açúcar, o fedor não sai, pode lavar com álcool, tinha que trocar a engenhoca. Meu Deus! Incêndio nos canaviais, depois nos cafezais, preservando a cultura afro, a revelia dos padres e dos senhores de origem europeia, mas os negros continuavam com seus cultos, os orixás, o candomblé, a umbanda, a macumba e vários outros, a culinária, os costumes, as cores, os atabaques, a capoeira, que chega aqui como uma brincadeira, uma dança, mas se transforma numa forma de resistência. E por último, também não menos importante, muitos escravos, aqueles escravos de ganho que vendiam quitutes, as quituteiras, as baianas, eles às vezes ajuntam um pouco de real e conseguem pagar pela sua liberdade, vão se transformar em preto forro.
Preto forro, alforriado. Preto forro, alforriado. De boa? De boa na lagoa aí das formas de resistência. Tá aí enfrentando os senhores, tá aí nas lutas, nos quilombos, nas fugas para os quilombos, como você vê na segunda imagem. A capoeira, que você sabe que se transformou numa arte marcial nossa, hoje é 100% nossa, né? É dança, é arte, é luta, é arte marcial, claro, bacaninha. Tá a imagem da capoeira de 200 anos atrás, dá para você ver que não, dá para você ver, ó, tan, 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 de novo, tan, 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 tan. Mais imagens da capoeira, as crianças brincando, claro, brincadeiras infantis trazidas da África, forma de resistência, viu, velho? Tá aí mais imagens das fugas, das revoltas violentas contra os senhores, muitas delas resultando na morte dos senhores. Vou passar mais. A destruição do famoso Quilombo de Palmares foi feita por um bandeirante paulista chamado Domingos Jorge Velho. E a data da morte de Zumbi de Palmares, dia 20 de novembro, é hoje a data considerada pelo movimento negro como o dia mais importante da consciência da luta por direitos, por liberdade e por cidadania. É o Dia da Consciência Negra. Dia 20 de novembro, que em alguns estados brasileiros é feriado. Eu acho que aqui no estado vizinho do Maranhão, no estado dos Alagoas e no Rio de Janeiro, a data 20 de novembro é um feriado estadual, haja vista a importância dada por esses estados a, vamos dizer assim, a luta dos negros pela cidadania, por liberdade, por reconhecimento, como, por exemplo, lutou até a morte Zumbi de Palmares. Beleza? Para a gente chegar nas questões, ó. Para a gente chegar nas questões. De boa? Para a gente chegar nas questões. Agora, Jerumenha vai mandar a resposta para nós. Do século XV ao século XIX, uma quantidade enorme de africanos foi alocada pelo tráfico negreiro nos territórios americanos que se encontravam sob o controle das potências europeias. Por causa dessa migração forçada, cerca de 12 milhões de cativos foram enviados para as colônias da América Inglesa, Espanhola e Portuguesa. Para descrever essa migração forçada mencionada no fragmento, usa-se o conceito de diáspora africana. Diáspora africana. Uma das estratégias dos europeus no transporte dos escravizados na travessia era... O nome dos navios eram tumbeiros. Os nomes dos navios eram tumbeiros, porque eram tumbas ambulantes. Minha alegria no coração, minha vida andar por esse país, fazer se um dia descanso feliz. Marizão. Olha, garantir que os negros viessem livres? Não. Misturar africanos de etnias diferentes a fim de evitar revoltas? Sim. Na travessia, geralmente misturavam os negros de tribos, de etnias, de regiões diferentes para evitar o contato, a comunicação e que eles pudessem se organizar, claro, e fazer uma revolta nos navios em alto mar.
Por várias décadas predominou o trabalho de nativos nos canaviais, mas com o tempo o negro também foi sendo escravizado. Identifique um dos fatores da gradativa substituição dos índios pelos africanos como mão de obra na produção do açúcar. E a alegria no coração. Os africanos eram pacíficos e não se rebelavam? Falso. Os africanos não sabiam fugir para as florestas? Falso. Os índios recebiam a proteção dos padres jesuítas? Verdade. Opa! Era proibido por lei escravizar os nativos? Falso. A Igreja Católica não permitia a escravização dos negros? Falso. Então, os índios recebiam a proteção dos padres jesuítas, e aí havia uma dificuldade de escravizar os índios, a solução, escravizar os negros africanos. Tem uma outra questão, deixa eu passar, mais outra, acabou? Mais uma? Aí, tá bom. Galerinha, tinha mais umas duas questõezinhas para você fazer, claro, teste também de conhecimento, vale a pena depois acessar a plataforma, dá uma olhada no slide, dá para baixar o slide. Os nossos colegas professores mediadores, o slide é editável, então você pode incrementar mais ainda, deixar mais ainda a sua cara, claro, para ficar mais rico de informações. De boa? Um cheirinho, a gente se encontra no quarto horário, na aula de aprofundamento.